À medida que você volta para o seu lugar, já vai abrindo a Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. O tema da mensagem desta noite é A Caminho de um Milagre. E o nosso texto, Evangelho segundo escreveu Marcos. Abra aí a sua Bíblia, por favor. Capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. E perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Essa história, registrada por Marcos, no capítulo 2 do seu Evangelho, é a história de 5 amigos e um milagre. 5 amigos que se colocaram a caminho de um milagre. É uma história oportuna, porque afinal, hoje, como nós acabamos de lembrar, é o dia do amigo. Mas é também uma história oportuna porque muitos desejam colocar-se a caminho de um milagre. Meus irmãos, o que nós precisamos ter em mente é que um milagre é um ponto de chegada. É um lugar onde desejamos chegar. Mas que para chegar lá, um caminho precisa ser percorrido. E é tudo mais fácil quando esse caminho pode ser percorrido na companhia de amigos, de irmãos, de pessoas preciosas. Se nós repararmos bem nesse texto, veremos essa verdade, que aquele milagre alcançado, que maravilhou as multidões, ao ponto do povo de Cafarnaum falar: Nunca vimos algo semelhante, teve uma história. O milagre foi o ponto de chegada, mas para atingir este ponto de chegada, aquele paralítico e os seus 4 amigos precisaram percorrer um trajeto. E é sobre esse trajeto que eu gostaria de falar esta noite ao seu coração. Como é o caminho que leva até o milagre? A gente percebe algumas coisas quando lê esse texto precioso. A primeira coisa que a gente percebe é que o caminho
que leva até um milagre começa com a esperança. A esperança é o ponto de partida de um milagre. A esperança se instalou no coração de 5 amigos quando receberam a notícia de que Jesus estava em Cafarnaum. Não era a primeira vez de Jesus em Cafarnaum. Em outra oportunidade, Cristo já havia passado por aquela cidade, era meio que o seu quartel-general. Pedro, André, Tiago, João, Mateus eram de Cafarnaum, de maneira que Jesus sempre tinha ali uma casa onde ficar e amigos com os quais estar. Espalhou-se a notícia de que Jesus estava em Cafarnaum. Como eu disse, não era a primeira vez dele na cidade. Então, quando ele chegou, as multidões correram, porque numa oportunidade anterior, tinham ouvido a sua palavra, visto os seus milagres e ficado muito impressionados. A notícia correu pela região e chegou aos ouvidos de um paralítico. Nós não sabemos há quanto tempo aquele homem estava deitado sobre o leito, mas nós sabemos 2 coisas. A primeira é que aquele homem tinha amigos, pelo menos 4. E a segunda coisa que nós sabemos é que aquele homem tinha esperança. Por que outra razão teriam os 5 se colocado a caminho de Cristo, se não houvesse pelo menos um pingo de esperança de que o milagre pudesse acontecer? Queridos, prestem atenção nisso. Todo milagre tem como ponto de partida a esperança. A esperança é o fósforo, o isqueiro, a faísca que dá início a essa fogueira abençoada que nós chamamos de milagre, vitória, superação, cura e conquista. Tudo começa com a esperança. O ser humano pode viver até 40 dias sem comida, até 4 dias sem água, até 4 minutos sem ar, mas ele não consegue viver um único segundo sem esperança. É por isso, não é por acaso, é por isso que a ocupação principal do diabo e dos demônios é de arrancar de você a esperança. Se houver em seu peito uma gota de esperança, o diabo tentará secá-la. Se houver em seu coração uma chama de esperança, o diabo tentará soprá-la. Porque o diabo sabe que sem esperança não há milagre, sem esperança não há vitória. Se você cometeu um erro, o diabo lhe dirá que não tem conserto. Se você cometeu um pecado, o diabo lhe dirá que não tem perdão. Se você caiu, o diabo lhe dirá que levantar-se é impossível. Se você tem um problema, o diabo lhe dirá que ele é insolúvel. Mas filho, filha, ele é o pai da mentira. Amém? Ele é o pai da mentira. Então lembre-se disso. Quando as vozes de Satanás e dos demônios ressoarem aos seus ouvidos ou à sua alma, dizendo, não adianta, o seu erro é grande, tão grande que não tem conserto, o seu pecado é tão grande que não tem perdão, prefira ouvir a voz de Deus, porque Deus diz algo diferente. Deus diz, filho, filha, olhe para mim, venha até mim. Há esperança. E se nessa noite a esperança tem brotado no seu peito, acolha, proteja, alimente-a como se alimenta uma pequena chama, um pequeno fogo. Porque o caminho do milagre termina com o milagre, mas começa com a esperança. O segundo passo a ser dado num caminho para um milagre é o passo da persistência, da perseverança.
Não é porque você passou a acreditar, não é porque você tomou a direção certa, a direção de Cristo, que as coisas vão acontecer com facilidade. Nem sempre é assim. Aliás, quase nunca é assim. Algumas pessoas às vezes me perguntam: pastor, como eu posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu respondo: olha, se tiver difícil, se tiver com problema, se o negócio não está andando, é bem provável que seja a vontade de Deus. Porque Satanás não tem nada contra a nossa vontade, mas quando é a vontade de Deus, ele se assanha e espalha obstáculos para que nós sejamos levados a desistir. Olha aí a sua Bíblia, veja aí a página em que está aberta e perceba se havia ou não bons motivos para aqueles 5 darem meia volta e retornarem para casa. Eles se depararam com um obstáculo aparentemente intransponível. Porque quando se aproximaram da casa onde Jesus estava, não havia lugar nem para chegar à porta. A multidão estava ali, gente dentro de casa, gente fora de casa. As pessoas ocupavam o quintal, as pessoas ocupavam a rua. Não havia como chegar até Cristo. E talvez fossem eles homens menos persistentes, teriam dito: não deu, não foi dessa vez, vamos voltar. Eles teriam desistido. Mas filho, filha, você não pode desistir, você precisa persistir. Você não pode se entregar, você precisa perseverar. No caminho para um milagre, sempre há persistência, perseverança. Olha para mim, presta atenção. Quem vai desistir primeiro, você ou Satanás? Porque a única maneira de você perder a bênção é desistindo dela, e o diabo sabe disso. Se você estiver no caminho certo, você encontrará dificuldades. Mas persista. Deus é com você. Deus é com você. E Ele lhe dará a vitória. Aqueles 5 amigos não desistiram. Aliás, tiveram uma ideia fantástica. E pensaram assim: vamos descer pelo telhado. Aquele povo tinha criatividade, irmãos. Subiram no telhado, removeram ali a telha, a cobertura, e amarraram cordas nas pontas da maca onde o paralítico estava e o desceram do teto até embaixo aos olhos de todos. E as pessoas que estavam dentro de casa, ouvindo o sermão de Jesus, devem ter ficado muito assustadas com aquela cena. Parece até cena do filme Missão Impossível. Não parece? Às vezes eu penso que esse pessoal de Hollywood copia as histórias da Bíblia. Porque veja se não parece Tom Cruise descendo do teto no filme Missão Impossível. Imagine a cena. Coloque-se no lugar daquelas pessoas ali em Cafarnaum. Elas estão ali ouvindo Jesus, a casa cheia, de repente um barulho, elas olham para cima, as telhas arredam e começa a descer, pendurado por uma corda, um paralítico, e toca a musiquinha. Pam, 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 e todo mundo assustado. Jesus interrompe o discurso. Os homens e mulheres começam a arredar. O que é isso? Parará, 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 parará. E aí, finalmente, o paralítico chega direto na frente de Jesus. Pam, 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 parará. E Jesus olha para o paralítico, olha para os amigos e fala: vocês estão de zoeira. Jesus não falou isso. Mas as pessoas devem ter ficado muito impressionadas. Porque o fato é que aqueles homens tinham um sonho, alimentado por uma esperança, e não ia ser um obstáculo que os faria desistir. Eu preciso perguntar a você essa noite uma pergunta
da parte de Deus e em nome de Cristo, você vai desistir? Você vai desistir? Se há um pecado do qual você precisa se libertar, você vai desistir? Se há um vício que você precisa abandonar, você vai desistir? Se há um sonho que você quer realizar, você vai desistir? Se há uma vida pela qual você intercede, clama e luta com Deus em oração, você vai desistir? Não desista. Não desista. Deus está vendo a sua jornada e Ele vai abençoar a sua perseverança. Agora, quando nós nos colocamos no caminho para um milagre, nós descobrimos que há necessidade de fé. Este é um ponto decisivo da história que nos leva até o próximo versículo, que é o versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus, vendo-lhes a fé. Fé de quem? Dos 5, do paralítico e dos amigos. Fé em quem? Fé em Jesus. Fé em Cristo. Amados, aqueles homens começaram o caminho com esperança. Mas a certa altura do caminho, a gente não sabe exatamente quando, a esperança se transformou em fé. Fé é mais do que esperança. Fé é esperança depositada na pessoa certa, em Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. E Jesus tem um olho bom para enxergar fé. Às vezes nós podemos falar que a nossa fé é pequena, mas Cristo é capaz de vê-la, de identificá-la, de contemplá-la e de recompensá-la. A Bíblia fala que quando Jesus olhou para aqueles 5, não reparou na roupa deles, não reparou na sua posição social, não reparou no seu histórico, no seu currículo, não reparou nem mesmo na bagunça que eles tinham feito naquela casa. E eu espero que depois, no final da história, eles tenham ajudado o dono da casa a consertar o telhado. Mas Jesus reparou numa coisa: eles têm fé. Jesus está olhando para você essa noite. E Ele enxerga você como se fosse a única pessoa presente aqui neste santuário. E se há fé no seu coração, Jesus enxerga, Jesus contempla, Jesus recompensa. Filho, tem bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados, disse o Salvador, porque viu a fé daquelas pessoas. Mas ao trazer para a mesa o assunto dos pecados, Jesus nos ensinou um quarto passo. E Ele nos mostrou que no caminho para um milagre há conversão. Talvez aquele homem estivesse mais preocupado com a sua enfermidade física, mas Cristo tinha como prioridade a cura espiritual. Jesus chamou a atenção daquele homem para uma necessidade que ele tinha, e que na verdade todos têm: a necessidade de perdão, a necessidade de salvação. Aquele homem, antes mesmo que as suas pernas fossem restauradas, precisava que a sua alma fosse salva. Amém? Que o seu coração fosse lavado, que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Afinal, meus irmãos e minhas irmãs, o corpo que Jesus curou, depois de algum tempo, adoeceu de novo, porque essa história aconteceu há 2000 anos. O corpo daquele paralítico, o pó já tomou conta há muitos séculos. Mas e a alma daquele homem?
Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas materiais, e não é que as coisas materiais não sejam importantes, mas Cristo, que de tudo sabe, enxerga a nossa prioridade. E disse, olha, você precisa de perdão. Perdoados estão os seus pecados. Todos precisamos de perdão. Todos precisamos de salvação, embora alguns de nós não o reconheçamos. Alguns de nós nos achamos pessoas tão boas que acreditamos que para Deus será uma honra nos receber no céu. Mas não é assim que as coisas são. Precisamos nos enxergar como pecadores, homens e mulheres imperfeitos, necessitados da graça de Deus e do perdão de Deus. Há uma história bem engraçada sobre um pastor que um dia recebeu um homem no seu gabinete. E esse homem já tinha os seus 50, 60 anos, um empresário bem-sucedido, um homem admirado pela sua correção. E enquanto o pastor falava para aquele homem que ele precisava aceitar Jesus, que ele precisava ter o perdão dos seus pecados, o homem respondia, olha, eu não tenho essa necessidade. Eu sou um empresário de sucesso, sou um bom marido, um bom pai, pago os meus impostos, nunca matei, nunca roubei. Eu não tenho do que ser perdoado. Deus não tem que me perdoar de nada. E nesse momento, o pastor ouviu uma voz assim, lá dentro da cabeça dele. Às vezes é assim que Deus fala com a gente, não é? Aquele pastor ouviu uma voz lá dentro da cabeça dele, dizendo assim, pergunta a ele pelos biscoitos. Aí o pastor achou aquela voz estranha. Senhor, que conversa aleatória é essa? Mas Deus insistiu com ele. Pergunta a ele pelos biscoitos. E o homem continuava se vangloriando. Olha, eu acredito que eu sou bom bastante, e Deus não vai me jogar no inferno, e eu nunca fiz nada assim tão grave. Aí o pastor disse, tá, mas e os biscoitos? Meus irmãos, o homem ficou branco. Começou a tremer. Que biscoitos? Arregalou os olhos. E o pastor continuou, isso mesmo. E os biscoitos? Que você me fala dos biscoitos? O homem, já com as pernas tremendo na cadeira, disse, como é que o senhor sabe dos biscoitos? E o pastor disse, confessa, fala dos biscoitos. O pastor não sabia nada, né? Mas percebeu que tinha tocado em um ponto sensível. Aí aquele empresário falou assim, quando eu era criança, eu roubei os biscoitos da minha mãe. Ela colocava os biscoitos num pote de vidro lá no alto da prateleira. E um dia eu fui lá, roubei e comi. Ela perguntou se eu tinha comido. E eu disse que não. Então o meu irmão mais novo levou uma surra no meu lugar. E eu nada fiz para defendê-lo. Eu carrego essa culpa comigo a vida toda. Nunca falei disso com ninguém. Mas vejam que todo aquele tempo, todos aqueles anos, não tinham apagado a lembrança. Irmãos, porque tempo não apaga pecado. Você entende isso? Tempo não apaga pecado. Pecado é nódoa encardida, que só o sangue de Jesus pode apagar. Os fariseus questionaram isso. Quando Jesus falou para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, os fariseus, abespinhados, disseram, esse profeta está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. E não é que os fariseus estavam errados, não. Só Deus pode perdoar pecados, porque todo pecado é pecado contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a pureza de Deus. Quando você erra com alguém, você não erra apenas com esse alguém, você erra também com Deus. Então eles começaram a dizer, esse homem está blasfemando, quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes, por que arrazoais desse modo em vossos corações?
Qual é mais difícil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então Jesus utiliza para si mesmo este título, que era um título que ele usava com frequência, o Filho do Homem. E Jesus disse, o Filho do Homem tem sim poder para perdoar pecados. De onde Jesus tirou essa expressão, Filho do Homem? Ele tirou lá do livro de Daniel. Nas quartas-feiras temos estudado Daniel, versículo por versículo. E em Daniel capítulo 7, no versículo 9, ele tem uma visão. Olha só que interessante, versículo 9 e versículo 10. Eu continuei olhando, disse Daniel, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades o assistiam. Ajuntou-se para o juízo, e os livros foram abertos. Agora o verso 13. E estava eu olhando nessas visões, quando eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho de homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Jesus então estava dizendo, este sou eu. Este que foi profetizado. Este a quem foi dada toda a autoridade e toda a glória. Este a quem Daniel chamou de Filho do Homem, este sou eu. E eu sou Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu sou Deus. E tenho poder para perdoar pecados. Só Ele tem esse poder, porque Ele é Deus. Só Ele tem esse poder, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E nenhum pecado é tão profundo, antigo, encardido, que o sangue do Cordeiro não possa lavar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente chega no final da história, no final da estrada. E a gente percebe que no caminho para um milagre, há mudança. O ponto de partida é a esperança. O ponto de chegada é a transformação. É a mudança. É a realização do sonho, é a superação da dificuldade. O ponto de chegada é a transformação operada por Cristo. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse Jesus àqueles fariseus, voltou-se o mestre para o paralítico e disse, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E as pernas que antes pendiam inúteis se fortaleceram, se encheram de vida. Aquele homem de um salto colocou-se em pé. Meus irmãos, nós ficamos a imaginar a empolgação da multidão. Na verdade, a Bíblia diz que as pessoas falavam, nunca vimos nada parecido. Mas eu fico a imaginar, ainda mais do que a empolgação da multidão, fico a imaginar a alegria daquele paralítico. Que como Jesus disse, levantou-se, tomou o seu leito e foi para a sua casa. Não acho que ele foi andando, acho que ele foi pulando, comemorando, saltitando. Mas de uma coisa eu tenho certeza, ele não foi sozinho. Acompanharam-no os seus 4 amigos, que agora na verdade eram 6, porque Cristo tinha entrado na equação. Meu querido, minha querida, o ponto de chegada da estrada do milagre é a mudança, é a transformação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Deus pode lhe dar um novo casamento, Deus pode lhe dar uma nova carreira, Deus pode lhe dar uma nova reputação, Deus pode lhe dar uma nova relação conjugal, abençoada e feliz, para que você saia daqui essa noite alegre, como aquele paralítico saiu alegre da presença da multidão e foi para a sua casa. Como você sairá daqui essa noite? Ainda com as mesmas lutas e temores, ainda com os mesmos pecados e arrependimentos, ou com a alegria do perdão, da transformação, do milagre, da mudança? Eu conheço a história de um homem que se converteu. Antes ele era um ébrio, vivia de bar em bar, de boteco em boteco. Mas um dia ouviu a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, essa mesma palavra que está sendo pregada hoje à noite, não apenas aqui nessa igreja, mas em tantas igrejas pelo mundo afora. Ele ouviu a pregação do Evangelho, foi tocado. Deus falou à sua alma, ele se rendeu, se entregou. Na hora que o pastor fez o apelo, ele foi à frente às lágrimas. E nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Agora aquele homem que ia para o bar, ia para a igreja, Bíblia debaixo do braço, a barba bem feita, sem mais o hálito agressivo do álcool. E era acompanhado pela esposa, pelos filhos, que antes ficavam em casa com medo, na hora que o papai chegar, como ele vai chegar? Mas aquele homem se tornou alvo de muitas zombarias, porque os colegas de copo, e hoje sendo o dia do amigo, eu preciso lembrar a você que nem todo colega é amigo. Amém? Os colegas de copo o ridicularizavam e zombavam. Certo domingo estava ele indo para a igreja com a Bíblia na mão, acompanhado da esposa e dos filhinhos. E os amigos se colocaram no caminho e disseram: rapaz, você está iludido. O que é isso? Que caminho é esse que você escolheu? Isso é um sonho, é uma ilusão. E você precisa acordar, isso é um sonho. E nesse momento um dos filhinhos, sem poder mais se conter, interrompeu a conversa e falou: moço, se o meu pai está sonhando, por favor, não o acorde. Porque eu posso dizer para o Senhor que a gente tinha medo do nosso pai. Que a gente tinha vergonha do nosso pai. Hoje, ele é um pai maravilhoso, que nos coloca no colo, que nos conta histórias, que nos dá conselhos, que vive para a família. Aquele medo desapareceu, aquela vergonha se foi, a paz no nosso lar. Moço, se o meu pai está sonhando, por favor, não o acorde. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que Deus tem para nós é mais do que um sonho, é um milagre. Que começa na alma, afeta o corpo e atinge a família e até os confins da terra. Este milagre, Cristo pode, Cristo quer operar na sua vida. Na verdade, se você prestar atenção agora, dentro de você, já poderá sentir o convite dele. Aquela voz mansa e suave, que te convida para o milagre, para a vitória, para o recomeço, mas acima de tudo, para a salvação, para a entrega àquele que tem todo o poder para perdoar pecados e salvar vidas.